Vamos nessa, pessoal. Vai mandando a sua mensagem, participando com a gente, que agora a gente vai falar de um assunto muito sério. Pessoal, semana passada eu estava ali andando no supermercado daqui de Varginha, uma amiga chegou para mim e falou assim, olha, você não acredita, meu marido, aos 38 anos, academia, tudo tranquilo, rapaz, cavalgava, sabe, uma vida comum, normal, teve um AVC aos 38 anos, você acredita? Coincidência do destino ou não, como eu ouvi esse papo, eu já estava me programando para trazer esse assunto para vocês. Mas a coincidência é que no dia 29 é considerado como o Dia Mundial do AVC, da conscientização, da comunicação, de você ter informação e, quem sabe, mudar a sua vida, os seus hábitos para que isso não aconteça. Recebo mais uma vez aqui, muito honrado de chamá-lo de amigo. Já pode chamar de amigo já? Deve. Já chamo de amigo o doutor Daniel Ribeiro, neurologista, já participou de alguns programas nossos e volta a falar sobre esse tema tão importante. Tudo bom, doutor? Ô, Cadu, tudo bem? Agradeço novamente o convite. Assim, a importância de falar sobre esse tema. Foi um dos momentos que você falou, eu falei, é preciso, é necessário. Então, fico muito feliz de poder falar aqui sobre isso. É dia 29 agora é domingo, né? Isso. Como a gente não tem programa no domingo ao vivo, tem reprise, mas não tem ao vivo, a gente decidiu antecipar. Então fique esperto, fique atento, porque agora o homem vai dar uma aula aqui para vocês sobre AVC. Daniel, o que é esse, dizem que é acidente, né? Pois é, a gente até estava comentando sobre isso. Talvez para dizer com o que acontece com o paciente, com o que ele sente, se o fato de ser de uma hora para outra, então o nome acidente vascular cerebral até que está correto. O paciente de uma hora para outra deixa de falar, o paciente de uma hora para outra ele deixa de movimentar um lado do corpo. Então, por isso seria até pensando no sinal agudo, a gente pode pensar realmente num acidente. Mas se a gente for imaginar que grande parte das causas do AVC eles são preveníveis, então não é bem um acidente, isso vem já de muito tempo. Talvez o desfecho tenha sido um acidente, mas ele não começou naquele momento, não. A gente tem um vídeo aí, que é o COP, eu não coloquei aqui no texto, se vocês conseguirem achar, que mostra exatamente, são dois tipos diferentes de AVC que a gente tem, né? Perfeito. Predominantemente, esse que está passando no vídeo, o primeiro que vai aparecer aí é o isquêmico, né? O AVC isquêmico, ou seja, falta sangue. Então, dentro do vaso, por questão de placas de colesterol, ali vai ter o aparecimento de uma plaquinha de colesterol e tem a obstrução do sangue. Então, imagine que você vai regar um jardim e, de repente, a mangueira entope. O que vai acontecer? Vai ter dificuldade desse fluxo chegar lá e a planta vai morrer. Então aquela partezinha ali amarela seria uma placa de colesterol dentro do cérebro. É uma gordura? Uma gordura. E isso, assim, é esperado com o envelhecimento normal, mas se a pessoa não pratica atividade física, se come de forma equivocada, se tem pressão e diabetes, acelera muito. E aí você percebe que as células, elas grudam ali e entopem. A partir do momento que entupiu, fez um AVC isquêmico. Esse é do tipo que a gente chama de trombótico. Essa outra via que vai mostrar é embólico, então pode acontecer, por exemplo, de uma placa, seja no coração ou seja na carótida, um vaso mais baixo, essa placa pode se deslocar e subir e entupir um vasinho lá na frente mais fino também. É um outro tipo, ou seja, esses dois estão entupindo vasos. São duas classes de AVC que o sangue ele deixa de chegar porque o vaso se entupiu. E uma outra forma também de acidente vascular cerebral que pode acontecer é o AVC hemorrágico. E é daí que vem o nome popular derrame. Ele não é tão comum quanto os demais, é só 30%, a grande maioria vai ser 80, 70% vai ser o isquêmico. Então, o hemorrágico é quando o vaso se rompe e o sangue extravasa para o cérebro. Então, aí a gente tem um AVC hemorrágico, que de onde surgiu o nome popular derrame. Tem algum pior ou todos são horrorosos? Pelo que eu tô vendo aqui na imagem, é uma imagem que eu tirei da internet de um site norte-americano, mas mostra muito bem, por isso que eu quis trazer para vocês todos esses AVCs aí que são assustadores. Cadu, são. E se você for parar para ver que a principal causa de morte no Brasil hoje é AVC, eu diria que, sabendo que a maioria deles são isquêmicos, evitar, porque a gente não tem como evitar, de certa forma, um isquêmico hemorrágico. A conduta que você vai fazer para um, você vai acabar fazendo para o outro, inclusive também para o infarto. A mesma prevenção, ela entra da mesma forma. Mas, assim, depende da extensão. A extensão, seja de um isquêmico ou seja de um hemorrágico, ele pode ser mais grave ou menos grave. Entendi. O hemorrágico eu costumo ouvir, inclusive, foi o que aconteceu com uma... Eu considerava ela como uma segunda mãezinha minha, que ela teve o hemorrágico. E a fala que se ouviu do médico é que o hemorrágico, para pessoas de idade, ele é muito mais agressivo, é difícil de recuperar. É isso mesmo?
Não necessariamente. O AVC, na pessoa mais idosa, a depender da extensão, ele realmente a pessoa vai ter uma menor, que a gente chama de neuroplasticidade, que seria a capacidade do cérebro se regenerar e voltar a ter uma determinada função. E, na verdade, se a gente for observar para o AVC hemorrágico, o paciente idoso ele tem um cérebro um pouquinho mais atrofiado. Então, às vezes, até comporta um pouquinho mais sangue lá, porque a nossa cabeça é fechada. Então, se sangra e o cérebro do paciente idoso ele é um pouquinho menor, vai ter condição ali até de abarcar um pouquinho mais esse sangue. Mas, seja de uma forma ou de outra, eu já tive diversos pacientes com AVC hemorrágico simples, como diversos pacientes de AVC hemorrágico que fizeram correr para a cirurgia, porque a quantidade de sangue foi muito alta. Então, existe aí, é um pouco relativo. Tem sintomas, tipo, a gente consegue... Porque, tipo assim, eu vou dar o exemplo desse caso, desse marido dessa minha amiga. Ele estava trabalhando, de repente o lado direito inteiro do corpo dele começou a formigar, uma sensação de dormência. Mas ele não estava sentindo dores, assim, insuportáveis. Simplesmente do lado direito dele estava do jeito que eu falei. Ele foi para casa, ele tomou o banho dele, ele dormiu, acordou e foi para o trabalho ainda desse jeito. Nossa. E quando ele chegou no serviço, ele falou, olha, tô há, sei lá, tanto tempo assim. E aí o cara que era amigo dele lá no serviço, eu tô contando a história toda que ela me passou, virou para ele, olha, minha mulher é enfermeira, esse sintoma que você tá aí é de um AVC, se fosse eu corria pro hospital. E ele correu pro hospital, o que foi? Diagnóstico, tava lá com o danado AVC. Então ele durou bastante tempo ainda com aquele trem lá. Isso demora, tem gente... É que cada caso é um caso também, né? Mas como você falou de reconhecer, isso é fundamental e talvez essa acho que seja a principal importância que a gente vem aqui hoje falar, de reconhecer precocemente os sinais e sintomas. Porque o que leva muito a gente a perder tempo? É justamente isso, o paciente sente um mal-estar e ele para pensar, não, eu vou deitar um pouquinho, foi alguma coisa que eu comi, foi um remédio que eu tomei. Ele sempre vai tentar atribuir uma causa secundária e com isso ele perde tempo. E pra gente tempo não é dinheiro, pra gente tempo é cérebro. E se a gente for imaginar que aqui a gente deve ter, não sei, às vezes 3 minutos de entrevista, a cada 6 segundos uma pessoa morreu no mundo de AVC. Então mata muitas pessoas. E pra gente ter uma noção ainda do quanto tempo é cérebro, a cada minuto que a pessoa tem um AVC, 1,9 milhões de neurônios morrem. Então, tempo realmente é cérebro. Caramba! E aí, tipo, esse que eu falei é um dos sintomas. Tem outros sintomas? Esse foi um dos sintomas. Então, assim, ele teve uma diminuição de sensibilidade e observa que às vezes as pessoas falam, não, mas espera aí, minhas mãos estão formigando. Então, minha boca está formigando. Mas isso que você falou é clássico, pegar um lado do corpo. Então, o nosso cérebro ele é dividido em 2 hemisférios. Então, quando você tem um acometimento de um lado, vai ter um comprometimento no outro lado do corpo. Comumente pode ser diminuição de sensibilidade, comumente pode ser, às vezes, uma perda de força, então isso é muito comum. Pode pegar a região da fala e dar uma alteração de fala. E aí a gente passa esse acrônimo que eu achei fantástico, a tradução dos Estados Unidos, mas que fizeram para cá, que chama SAMU. Porque lembra não apenas os sinais, as manifestações mais comuns, mas o que você deve fazer. Então, na suspeita de um AVC, o que você pensa? SAMU, sorriso. Se o paciente vai sorrir, em um lado não contrai. Então você já tem um sorriso, S de sorriso. A de abraço. Pede para o paciente levantar os 2 braços. De repente, um braço não se levanta. Você tem uma perda de força de um lado. E pede para ele cantar uma música. O paciente vai tentar falar e a música não sai. Então você tem um comprometimento da voz. Se apresentou esses 3, você, com urgência, liga para o SAMU. Então esse acrônimo ajuda demais. SAMU. Então, você que está assistindo, hein? Presta bastante atenção. Se alguém tiver desse jeito aí que o doutor tá falando, então o primeiro é o sorriso. Sorriso. Você se travou de um lado o sorriso, já é um sinal horroroso. Perfeito. Já, alerta. Aí o outro abraço. Levanta o braço pra dar um abraço no tio. Se o braço tá fraco ou não levanta. Entendi. Já pensou já num déficit motor, então tem um problema motor. E o terceiro, música, fala. A pessoa vai tentar falar, ela não consegue falar. Canta o hino do Flamengo aí. Perfeito. Eu não vou. Aí eu pronto. Esse é complicado, mas tem muito flamenguista. Canta o hino, sei lá, parabéns pra você. Travou. Que é uma bobagem de uma música. Isso, parabéns, e às vezes não é nem cantar, a gente bota pra facilitar o acrônimo, a pessoa não vai conseguir falar, ela não consegue nem falar o que tá acontecendo. E quanto mais rápido ela fizer esse teste com a pessoa, melhor pra ela identificar e já... chamar com urgência, né? E aí a gente coloca o acrônimo SAMU pra lembrar 192, ligar ou se dirigir ao pronto-socorro com maior brevidade possível. Se tiver carro, já tria pra lá, né? Perfeito. E isso que é importante, porque até assim, em parceria com o Hospital Regional, a gente conseguiu trazer um tratamento
que ele, quando feito nas primeiras 4 horas e 30, então vocês viram ali nos vídeos que a gente colocou que boa parte deles entope o vaso. A gente consegue colocar uma medicação e essa medicação ela consegue dissolver esse trombo. Mas por que a gente fala que tempo é cérebro? Que a gente tem até 4 horas e 30 para colocar essa medicação. E o que acontece na maioria das vezes? A pessoa sente o sintoma, ela vai tomar uma água, ela vai ligar para fulana, ela vai... E parece que é muito tempo, 4 horas e 30. Cadu, você não tem ideia da quantidade de pessoas que chega já depois, a gente não, já perdeu o momento de tratamento, a gente só vai agir na reabilitação. Então é importantíssimo a gente poder falar isso, porque realmente, gente, tempo é cérebro. Se a gente imaginar que a cada minuto 1,9 milhões de neurônios morrem, depois de um AVC, a expectativa de cérebro perdido é como se a pessoa tivesse envelhecido 36 anos após um AVC. Por isso, então, que as pessoas, a maioria das pessoas que a gente vê aí que teve AVC, não é o caso, inclusive, desse marido dessa amiga minha, que parece que não aconteceu nada com ele. Mesmo por tanto tempo, assim, né? O que é assustador. Mas, como existem milagres no mundo, né? Pode ser que ele seja um milagre também. Mas a maioria dos casos a pessoa fica tudo travada, o braço não mexe mais. Isso depende de onde aconteceu o AVC. Se o AVC pega a região responsável por movimentar um lado do corpo, vai perder o movimento de um lado do corpo. Mas o AVC às vezes pode pegar só um lado da boca e só. O AVC às vezes pode pegar só a fala. Eu já tive pacientes que perderam apenas a capacidade de falar. Movimenta normalmente e não consegue falar. Alguns pacientes perdem um lado da visão. Então eles estão olhando aqui, de repente um lado do campo visual ele some. E aí o pessoal, isso que você falou que é silencioso é muito importante. O AVC hemorrágico, quando sangra, habitualmente ele dá dor de cabeça. Mas lembrar que ele aí pega aproximadamente 20% dos AVCs. Então, grande parte dos AVCs vão ser... Não, a pessoa não vai sentir dor, ela vai ter alguma manifestação neurológica. A gente lembra do sorriso, do abraço e da música. Sorriso, abraço e a música. Pelo amor de Deus, gente. Se lembra desse trem aqui. Tem algumas participações. A Ione mandando mensagem. Gosto muito. Também estou aprendendo bastante sobre saúde. A Lenita. Cadu, gostaria que você perguntasse para o doutor o significado de sentir dormência e formigamento nas partes do corpo, pois esses dias senti no braço, no dia seguinte senti do lado da perna, no braço, e isso está me deixando preocupada. Formigamento e dormência. Aí você observa que eu já antevi isso daí, porque formigamento é uma queixa, inclusive da polineuropatia, que a gente até comentou lá fora, é uma queixa comum. Então, formigamento por si só não é um sinal de AVC. Minhas mãos estão formigando. Então, às vezes, se você deitar muito tempo em cima do braço, o braço vai formigar. Mas, assim, se a pessoa tem fatores de risco, pressão alta, tem diabetes, eu estou na dúvida, procura um médico, a melhor coisa a ser feita. Mas, habitualmente, o AVC ele vai causar de um lado do corpo. É muito comum formigamento em ambas as mãos, mas normalmente o AVC ele pega um formigamento ou perda de sensibilidade de um lado do corpo. Pode também ser preocupante para quem tem crise de ansiedade, né, doutor? Demais. Porque dá para confundir ali, né? Frequente. E às vezes a crise de ansiedade, por incrível que pareça, ela se manifesta de um lado, pode acontecer. Normalmente são nas duas mãos ou na região da boca e da língua. Mas na dúvida, o paciente vai e a gente só confirma realmente se a gente fizer os exames e ver que não é um AVC. Na dúvida, a gente trata como se fosse. Na dúvida, corre para o ambulatório. Perfeito. Tem aqui, ó, a Zélia. Cadu, pergunta para ele como podemos saber sobre os sintomas de AVC. Já explicou uma grande parte. Ela está perguntando, sentir umas pontadas na cabeça é para se preocupar? É um pouco inespecífico, até se a gente for ver que o AVC, boa parte das vezes, ele é assintomático, né? Pontada na cabeça, a gente tem mais de 200 tipos de dores de cabeça, então acho que seria interessante ela pensar o seguinte: eu tenho um fator de risco, eu tenho pressão alta, eu fumo, eu não pratico atividade física, começou isso depois dos 40 anos de idade, vale a pena correr atrás, mas não é aquele sinal que chamaria tanto o nosso alerta quanto um lado fraco, algo desse tipo. E é importante a gente lembrar que não só boa parte das manifestações são silenciosas, como os principais fatores de risco eles são silenciosos. A pressão alta, quantas vezes a gente mede a pressão do paciente no consultório, está altíssimo, o paciente não está alto, eu não estou sentindo nada. E esse é um dos principais fatores de risco para a pessoa ter um AVC no futuro, a pressão. E você, eu sigo você nas redes sociais, eu vi outro dia que você estava medindo a sua pressão com aquele pulso. E você falou no teu stories, eu não esqueço, inclusive agora na Black Friday eu vou comprar um trem daquele lá. Que Perfeito. A importância de você também medir essa pressão, não precisa ser todo dia, toda hora, né? Não criar neura também, daqui a pouco fica uma psicose, né? Mas de vez em quando é interessante fazer essa medição da pressão. Aferir, né? Aferir, né? A gente usa o termo aferir é o mais correto. E essa autonomia que a gente tem passado para o paciente, há muito tempo atrás a gente até condenava, não pode usar esses aparelhinhos de pulso não, porque eles, observa, o paciente não vai ter um paciente desse, ele vai no médico a cada 8 meses, a cada ano, ele está hipertenso, imagina um ano de hipertensão
hipertensão alta, que Vixe, não foi Maria. suficiente para fazer. E grande parte, eu até passo a dica para os telespectadores, é o seguinte, a pessoa tem um aparelho de pulso, quando ela vai ver a pressão, às vezes ela está deitada, ela levanta para ver, vai dar diferente, ou às vezes ela está sentada e ela vê com o braço baixo. Coloca na altura do peito, o aparelho estando na altura do peito, há grande chance de a pressão vir normal. Daniel, mas a pressão ainda veio muito diferente. Mensura a pressão de uma criança. Se você aferir de uma criança e observar que está baixa e a sua está alta, você provavelmente está com pressão alta. Por isso, então, que o pessoal costuma fazer apoiado num apoio, né? Isso, para ficar na superfície mesmo, na altura do coração. É, para não dar. E agora eu entendi por que eles colocam assim, né? E não deixa o seu braço baixo. Muito bom, sempre aprendendo com você, doutor. Agora a Lenita, ela tá com uma dúvida aqui que eu achei interessante. Cadu, um dia desses pra cá, tô sentindo um sintoma bem estranho no meu lado do rosto, também no meu nariz, como se eu tivesse o meu nariz entupido. É bem estranha a sensação. Mas o meu marido disse que acordou de madrugada e olhou pra mim e eu tava com a boca torta, depois de todo esse acontecimento. Boca torta. A Helenita, assim, já chama a atenção, e aí a gente não sabe se reverteu e quanto tempo reverteu, mas já chama, assim, a atenção. Porque a motricidade, o controle motor da boca, ele fica no cérebro. Então, seja uma alteração, às vezes pode ter uma paralisia facial, que é algo que o pessoal chama erroneamente de derrame facial, que é só uma alteração no nervo da face, né? Mas, assim, quem tem que dizer se é uma paralisia facial, que é algo benigno, ou se é um AVC, não é o paciente, é o médico. Então, na dúvida, corre para o pronto atendimento. Se travou o rosto, coisa boa não é. Vai correr pra lá pra ver se tem alguma coisa ou não, Algum né? fator complicante ou não. Existe sim, até em jovens, o que o pessoal chama de paralisia facial. No interior chama do famoso estoporô. Foi no frio, foi no calor e a boca ficou torta. Sim. Então isso pode acontecer, isso é uma paralisia facial benigna, mas quem vai dizer que é benigno ou não, não vai ser a família, vai ser realmente o profissional de saúde habilitado. Na dúvida, sempre recorrer a um especialista. Perfeito. A Elisângela tá falando, olha, eu sinto muito formigamento nas mãos, principalmente pela madrugada. Às vezes acordo com formigamento. Pode ser N fatores, até a coluna. Eu sinto muito formigamento na perna, mas por causa que minha coluna é ferrada. E observe que ela colocou nas mãos. E aí uma outra coisa que acontece também, até uma época que eu gravei no Story, o paciente que acorda com formigamento, muitas vezes é aquela famosa síndrome do túnel do carpo, que a gente chamava antes do fulano tem leque, trabalhou muito com digitação, muito com costura. Então, assim, a princípio, por ser nas duas mãos, sugere não ser um AVC. O seu Arnaldo de Piranguinha tá falando que sente fisgadas no coração. O que pode ser? Ixi, tem um monte de coisa que... É importante, aí assim, qual a idade, se ele tem fator de risco, se ele fuma, se ele não fuma. Essas fisgadas vêm quando ele faz exercício, vêm quando ele está parado. Então, assim, é um fator de risco. Porque se a gente for lembrar, o AVC hoje, infelizmente, desde o ano passado, virou a primeira causa de morte no Brasil, enquanto no mundo é a segunda causa. Mas no mundo, a primeira causa é o infarto. Então, se você sente dor, constrição, aperto, até fisgada no peito, vale muito a pena procurar um cardiologista. Você estava falando sobre a questão, né, da forma com que a gente vive a nossa vida hoje, né? Alimentação, etc e tal. Uma última dúvida. A importância também da gente tentar controlar o estresse. Porque o estresse também pode ser um fator decisivo para o AVC? Fundamental, fundamental. Então, não apenas quais seriam as mudanças que deixaria assim como lição de casa. A pressão arterial, o cuidado com o açúcar, cuidados com a arritmia. Como é que eu vou saber se eu tenho arritmia ou não? Faça um acompanhamento com o cardiologista, principalmente se você tem história na sua família de AVC. Você praticar atividade física, comer de forma salutar e lembrar o seguinte, o ambiente de estresse, ele vai elevar sua pressão. O ambiente de estresse libera cortisol que vai prejudicar seus níveis de açúcar. Então, é um conjunto de fatores que são preveníveis. De cada 10 AVCs, 9 podem ser evitados. Aí, a aula que eu falei que ele ia dar, deu a aula para vocês. Inclusive, ele dá essa aula lá. Todos os dias está postando vídeo lá, né? No Stories eu sempre passo com maior frequência, que não precisa ler, a gente é mais rápido, mas sempre que possível eu também gravo um videozinho para poder ajudar um pouquinho mais. Então, se vocês querem aprender mais sobre isso, questões neurológicas, vai seguir o homem lá. Eu tô seguindo de vez em quando. Vou comprar o aparelho lá. Depois você me passa a marca lá para eu poder comprar certinho. Obrigado, Daniel, mais uma vez. Deus abençoe e ilumine. E vamos lá, dia 29, Dia Mundial do AVC. Conscientização sempre, né, meu irmão? Sempre. Agradeço o convite, é um prazer sempre estar aqui. Tua rede social? drdanielribeiro.neuro. drdanielribeiro.neuro. Tá aparecendo no vídeo aí. Então pode acompanhar ele lá.